Meus irmãos e amigos, graças a Deus estamos juntos mais uma vez para meditarmos na Palavra de Deus. Nós estamos numa sequência de estudos, de reflexões na Palavra. Já meditamos sobre o pecado e agora vamos começar uma nova série dentro desse pensamento, falando sobre arrependimento. Todos pecaram, todos pecamos, necessitamos de arrependimento. Hoje vamos verificar o que é arrependimento, verdadeiro arrependimento, à luz da palavra de Deus. O primeiro item, a primeira coisa que a gente tem que aprender sobre arrependimento é que só se arrepende aquele que realmente se reconhece como pecador. Quem não reconhece o seu pecado, quem não reconhece que é um pecador, não se arrepende. Deixe-me ler um texto bíblico no qual eu me baseio para dizer o que estou dizendo. O Evangelho segundo Lucas, no capítulo 5, versículos 27 a 32. Lucas, capítulo 5, versículos 27 a 32. Eu vou ler. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Felizmente, os problemas, os argumentos contra Jesus, por aqueles fariseus, escribas e fariseus, nós temos hoje a resposta de Jesus, com tanta sabedoria, com tanta firmeza, como um Deus que ele era. Porque ele chamou um publicano, o Levi, o Zaqueu, para segui-lo. E ele levantou rapidamente lá da coletoria e foi e seguiu Jesus, feliz da vida. E promoveu um banquete, uma festa, para celebrar isto. Agora, Jesus e os seus discípulos foram criticados, porque Jesus estava comendo, festando, lá com publicanos, com pecadores. Jesus disse: olha, os sãos não precisam de médicos. Na verdade, não existe totalmente sãos. Todos somos pecadores. Mas o terrível são aqueles que não reconhecem os seus pecados. Por isso não se arrependem. Por isso não se arrependem. O arrependimento, para que alguém se arrependa, é necessário que reconheça que é pecador. Por isso Jesus disse: eu não vim chamar justos. Aqueles que se acham justos, se consideram justos, que acham que não precisam de se arrepender. Não é para esses que Jesus veio. Ele disse: eu vim chamar
pecadores ao arrependimento. Vamos reconhecer que somos pecadores. Vamos nos arrepender dos nossos pecados. Mais um texto que eu quero ler, falando sobre o que é o verdadeiro arrependimento, é um texto da autoria do apóstolo Paulo, na segunda carta ou epístola aos Coríntios. Segunda aos Coríntios, no capítulo 7, especialmente 2 versículos, os versículos 9 e 10. Segunda aos Coríntios, capítulo 7, versículos 9 e 10. Agora, me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza segundo o mundo produz morte. Quando a gente fala sobre tristeza, a tristeza não é própria para o cristão, para o servo de Deus, a tristeza segundo o mundo. Mas a tristeza segundo Deus é aquele reconhecimento do pecado, de cada um, de todos os pecados que a gente cometeu, comete. A gente precisa, para se arrepender, estar realmente triste. E o entristecer, essa tristeza segundo Deus. Deus nos mostra quando a gente erra. E Deus não quer que a gente continue errando, pecando, afastando dele, fazendo o que Satanás quer. Deus quer que a gente reconheça o erro, o pecado, se entristeça profundamente, não para dano, para prejuízo. Não é uma tristeza que vai nos trazer mal, nos fazer mal, nos prejudicar. É uma tristeza segundo Deus, para arrependimento. Davi reconheceu o seu pecado diante de Deus. Pequei contra ti. Não sou digno mais. O filho pródigo também. Então, arrependimento segundo Deus, tristeza segundo Deus. Arrependimento é esse reconhecimento do pecado, reconhecimento de que é pecador, de que precisa da graça de Deus. É uma tristeza que nos leva a não querer continuar pecando e aceitar o convite, o chamado de Deus ao arrependimento para afastar, deixar o pecado. Amém?